uma pergunta. Nós elaboramos, dissemos aos irmãos na primeira mensagem que o mundo evangélico está dividido quanto à possibilidade ou não de Jesus ainda curar e fazer milagres. Uma parte desse mundo evangélico acredita que sim, e tem os seus defensores, seus teólogos, de todas as suas teses. Cita uma série de testemunhos também nessa direção, e então, inquestionavelmente, afirmam peremptoriamente, de forma afirmativa e forte, que sim, que Jesus continua a curar, e balança alguns exames médicos para endossar isso. Vai à Bíblia e, inclusive, cita o texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 6, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. E eu expliquei nesse domingo qual é o conteúdo de Hebreus 13, 6, qual é, de fato, todo o contexto, embora acredite que Jesus ainda cure hoje, mas que Hebreus 13, 6 não é a comprovação bíblica disso. Jesus continua a curar, porque Ele é o grande Redentor da humanidade, e todas as doenças, elas derivam de alguma forma da queda do homem. Até o homem cair em pecado, havia um perfeito equilíbrio das relações desse homem com Deus, das relações desse homem com o seu corpo físico, com o seu corpo emocional, com a sua alma e com o seu espírito. Portanto, não haviam doenças espirituais, emocionais ou ainda físicas que pudessem ameaçar o homem. Mais uma vez, caindo em pecado, nós ficamos totalmente vulneráveis à morte. Inclusive, o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos e vai dizer exatamente isso, que a morte entrou no mundo pela instrumentalização do pecado. E, na verdade, a doença é uma ferramenta usada pela morte. E, portanto, concluímos que doenças e todos os demais males que ameaçam a humanidade, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, tem a ver com o pecado, não com os nossos pecados pessoais, mas com o pecado, esse estado caído que nós herdamos de Adão, que nós herdamos como seres humanos que somos. Mas há uma outra ala do mundo evangélico, conhecida como os cessacionistas, que acreditam que os milagres cessaram completamente, e que Deus não faz milagres hoje, porque Deus tem a sua palavra, para que ao ser pregada, é a defesa deles, todos nós venhamos a crer, e portanto não precisamos de milagres para convencer o nosso coração da nossa incredulidade, da nossa separação de Deus, do nosso estado de distanciamento de Deus. E com isso, eles defendem uma série de teses teológicas que não endossam a fé de que Jesus continua a curar, o que aqui nós negamos essas teses. Nós continuamos a crer que Jesus Cristo cura, assim como continuamos a crer que Jesus Cristo salva, assim como continuamos a crer que Jesus é consolador das almas em angústia, ainda continuamos a crer que Ele é aquele que nos restaura para si. Mas há um embate no campo teológico, com elaborações bem constituídas e distintas, na busca da defesa de ambas as linhas de argumentação. E eu tenho tentado mostrar aos irmãos na mensagem passada e a partir de hoje, que as curas são importantes até certo ponto, mas na verdade os sinais, as manifestações, os milagres aconteceram na Bíblia com uma única razão: nos levar a crer
e crendo no Filho de Deus, termos a vida e vida eterna. Os milagres não são para ser expostos como se nós fôssemos, na verdade, os grandes mediadores dessas maravilhosas manifestações de Deus entre os homens. Não, nós não somos mediadores de absolutamente nada. Essa igreja não tem nenhum poder para fazer milagres. Todo o poder para fazer milagres está concentrada no nome e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele faz quando quer, como quer, da maneira que quer, os milagres que desejar fazer. Há muitos milagres que a gente pede para que Ele faça e Ele não faz. Quantos de nós já oramos e quantas pessoas antes de nós também já não orou por milagres, por manifestações poderosas, e Deus não fez isso. Lendo a Bíblia, nós encontramos Timóteo doente e o apóstolo Paulo escrevendo para ele fazer uso de um pouco de vinho, para que as suas constantes enfermidades não o perturbassem na vida e no ministério. Nós encontramos outras pessoas doentes que não foram curadas. Jesus entrou naquele tanque de Betesda, onde jazia uma multidão de enfermos, e Ele entrou ali para curar um único homem paralítico de 38 anos. Há muito mais coisa por trás do milagre que nós podemos supor. E nós temos feito uso contínuo de um texto no Evangelho de João. Abra lá no Evangelho de João, para partir os nossos comentários e também as nossas reflexões. Evangelho de João, só um minuto. Me ajudem a encontrar o meu texto. Só um minuto. Está aqui. João capítulo 20, versos 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Essa palavra em João capítulo 20, versos 30 e 31, diz respeito de que os milagres registrados na Bíblia, e obviamente os milagres que Jesus fizera, teve como alvo principal despertar a fé de todos aqueles que mais tarde pudessem ler as suas narrativas e, lendo acerca do poder manifesto de Deus, ter vida em si mesmo. Essa é a grande ideia. Bem, quando a gente pergunta, Jesus continua a curar? A resposta que demos na semana passada, ou na semana anterior à passada, nós descobrimos que sim, lógico, mas também descobrimos que Ele o faz no pleno exercício da sua soberania e que não existem ritos de cura mencionados nas Escrituras. Copo com água, fita do Senhor do Bonfim, ou qualquer um ritual como a terapia do amor, ou sei lá, reunião da cura, reunião disso, reunião daquilo, especificamente. Nós entendemos que Deus
não é Deus que tenha nos ensinado sobre nenhum tipo de ritual a ser feito para que a cura pudesse acontecer, o milagre pudesse tomar espaço na vida da gente. Eu me refiro exatamente a esse monte de ritual que hoje existe no meio evangélico, como oração com copo de água, corredores de sal, pílulas com o nome de Jesus escrito nelas, que essa é a nova invenção, é baseado num culto a um santo católico, que a pessoa toma pílulas onde tem um pedacinho de papel com o nome ou uma oração sendo escrita naquele papel. A pessoa toma aquilo com a ideia com a expectativa de ser curado. Nós cremos que os milagres de Deus, os milagres de Cristo acontecem, mas eles visam apenas a glória do Pai, além de cooperar para que nós venhamos a crer no Filho para a vida eterna. Em outras palavras, os atos sobrenaturais de Deus, os atos que nos deixam sem palavras ou sem explicações, visam a nos conduzir à fé no Filho de Deus e assim, crendo, ter nele a vida eterna, a sua máxima promessa, a grande promessa do Evangelho, viver para sempre, ser um vitorioso sobre a morte. Outro importante detalhe é que os milagres de Jesus visam levar-nos à fé no Filho de Deus, e que por esta fé venhamos a alcançar a vida eterna. Os milagres são pretextos para nos revelar a grande bênção escondida por trás das diferentes curas, das diferentes manifestações descritas no Evangelho. A vida eterna é a grande promessa que anda por trás, no background de todas essas histórias e de todas essas narrativas maravilhosas que tomam conta do nosso coração, e nós, por elas, muitas vezes, nós viemos a crer em Cristo Jesus. Foi na exposição de um texto bíblico como esse que nós fomos despertados a crer. Foi na exposição dessas narrativas, muitas delas, que nós acionamos a fé salvífica e por ela fomos salvos em Cristo Jesus. Mas segue ao nosso lado, de modo lateral, de que Jesus continua a curar, e se nós cairmos doentes em alguma circunstância difícil para lidar do ponto de vista físico, nós precisamos continuar a orar e esperar em Deus que Ele nos cure. Nós temos aqui representados uma infinidade de testemunhos nos quais nós baseamos essa fé. Eu tenho testemunhos a contar de manifestações sobrenaturais de Deus na vida da minha família, na vida da minha mulher, na vida dos meus filhos. Inclusive no culto, na primeira mensagem dessa série, eu ensaiei contar um testemunho dela e acabei entrando por caminhos aí na mensagem, e isso aí ficou perdido no meio da mensagem que eu estava pregando, em que Deus operou sobrenaturalmente na vida dela, na cura de um mioma uterino, um mioma grande que fazia com que ela tivesse sangramentos constantes, e Deus operou de uma forma extraordinária aqui na vida dela. Nós visitávamos uma igreja amiga, eu ia pregar naquela noite e ela recebeu oração, o pastor daquela igreja orou por ela, ela foi inteiramente, completamente curada, a operação foi cancelada porque o mioma desapareceu. Eu tenho certeza que também você tem um testemunho para contar sobre isso. Eu tenho testemunho para contar também sobre a manifestação sobrenatural de Deus na vida dos meus filhos, na minha vida cotidiana, mas, por outro lado, carrego comigo a tristeza de ver minha mãe morrendo um pouco a cada dia, morrendo de câncer, e por mais que eu ore, por mais que eu clame a Deus, eu só vejo piorar. Pastor, por que Deus faz isso? Porque Ele tem conhecimento que vai muito além do que nós temos.
porque Deus consegue acessar áreas do futuro que nós não acessamos, porque Ele conhece nosso coração e sabe perfeitamente como agir na hora que agir e por que agir. O que nós não podemos perder de vista é que não existe um propósito nessas manifestações em si mesma. Deus tem sempre um propósito que vai muito além daquele milagre, muito além do que aquela cura, muito além do que aquele elemento, do que aquela experiência. Certamente, o Senhor visa a fé, mexer nesse campo, nos amadurecer no sentido da nossa fé em Jesus, de modo que nós tenhamos a vida eterna, a vida de Cristo, seja acessada em nosso coração. Então, qual é a proposta? A proposta é seguirmos pelos evangelhos, pelas narrativas bíblicas e encontrar nessas narrativas motivação para crermos em Jesus de forma ainda mais intensa, como Paulo ensinou. Essa manhã eu preguei a orarmos pela igreja, pelos redimidos de Deus, a gente orando para que crescessem na fé em Jesus e no seu amor. Precisamos mesmo crescer na fé em Jesus, entender como é que surgiu esse negócio, as múltiplas doenças, esse vírus que vem matando aqui no Brasil, pelo menos a se crer nesse número que a mídia aponta, mais de 1.000 pessoas por dia. Pessoas vêm morrendo aos montões. 1.000 pessoas por dia, você pode imaginar o que seja isso, morrendo dessa doença específica. Mas a verdade é que a gente precisava crescer numa doutrina bíblica para a gente perceber de fato o que foi a experiência com o pecado. A rebeldia humana a tocar nas coisas que Deus proibiu. A rebeldia humana a desobedecer a Deus nos fundamentos principais da fé. Quando Deus diz um não para nós, tem uma razão muito grande para Ele dizer um não para a gente. No Velho Testamento nós encontramos a lei mosaica, onde Deus nos diz pelo menos 10 nãos. E Ele começa falando sobre os nãos espirituais, porque nós não entendemos muito bem o que aconteceu com o homem depois do pecado. Ele sofreu de diversas rupturas. A primeira grande ruptura que o homem sofreu foi com Deus, e por isso existem doenças espirituais. A segunda grande ruptura foi com o próximo, é por isso que existem guerras, divisões, separações, inimizades. Ele teve uma ruptura consigo mesmo, e é por isso que nós sofremos de males psicológicos, neuroses, problemas psíquicos, depressões e outros elementos que nos fazem adoecer no plano da alma, tristezas, conviver com tristezas profundas. E houve uma quarta ruptura que foi com a criação. É por isso que nós somos os devoradores de espécies. Acabamos com espécies animais da fauna e da flora, acabamos com espécies vegetais, derrubamos florestas, destruímos rios. Tudo isso é por conta do pecado. E eu gostaria de levar você a entender melhor o que diz a palavra de Deus em Romanos 5,12, para você entender o que está por trás de todas essas rupturas causadas pelo pecado. Abra lá comigo a sua Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 5 e versículo 12. Eu quero falar da doença nessas, pelo menos, 4 importantes rupturas que o pecado causou na vida da gente.
A gente não percebe isso, porque pecado parece ser algo que já caiu no lugar comum da nossa vida. Mas abra comigo Romanos 5,12, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Em outras palavras, a porta pela qual a morte entrou no mundo foi a porta do pecado. Ela entra no mundo e traz consigo os seus instrumentos e as suas ferramentas. São as doenças que fazem o trabalho para que a morte continue a reinar e esteja sempre a prevalecer. E assim, esses instrumentos do pecado, trabalham na nossa vida para matar, fazendo-nos adoecer no espírito. É a principal doença da qual sofremos, as doenças espirituais. Como é difícil para uma pessoa perceber que só Jesus Cristo salva. Como é difícil para uma pessoa perceber que só há um Deus, um único Deus, Criador dos céus e da terra, revelado na pessoa e na face do seu Filho Jesus. Como é difícil da gente perceber que nós precisamos de Deus mais do que supomos, mas mesmo depois que somos despertados para Deus, nós precisamos estar de ouvidos abertos, de olhos atentos e vigilantes às ameaças à nossa relação com Deus. As ameaças do Velho Testamento, que são enumeradas no Velho Testamento, vêm sempre por trás de um Deus falso, de um outro Deus apresentado ao povo da aliança. Ao entrar na terra de Canaã, uma terra de idolatria e de vários deuses, Israel foi desencaminhado algumas vezes por conta de cair na tentação de adorar um Deus estranho. São as doenças espirituais, as doenças que mexem com esse nosso lado pecaminoso, onde a nossa relação com Deus foi rompida pela nossa pecaminosidade. Em segundo lugar, são as doenças que estão relacionadas com os relacionamentos humanos. Diz que no século XX não houve um só dia, em 100 anos, sem guerra no mundo. Há divisões, há guerras, há circunstâncias difíceis de serem resolvidas nas relações humanas. Às vezes nós paramos na nossa consciência humana e paramos para perguntar por quê, qual a razão. Estamos todos bem, todos estamos vivendo em paz, em grande alegria e contentamento. De repente, uma onda gigante se levanta e lá se vão relacionamentos construídos ao longo de anos e anos e anos. Amizades edificadas. Outras vezes são relacionamentos conjugais, casamentos que são ameaçados de repente por uma tempestade que chega e você não sabe explicar. As pessoas recorrem a mim, recorrem aos pastores, recorrem em busca de orientação e aconselhamento, e por vezes quando nós pedimos para que eles contem suas histórias, eles começam as suas narrativas sem saber na verdade como explicar. Eles apenas contam a vida, escondem umas coisas, revelam outras. O fato é que a gente não sabe de onde veio esse tsunami que faz as relações humanas estremecerem. Outras vezes são as piores doenças, que são aquelas doenças alojadas na nossa alma, porque o pecado causou uma ruptura em nós mesmos, conosco mesmo, e a gente olha para nosso coração e não entende por que nós reagimos da maneira que reagimos, porque somos como somos,
E geralmente nós tentamos explicar por trás de algumas afirmações vazias, como: pastor, essa é a minha personalidade, esse é o meu temperamento, é assim mesmo que eu sou. Não é assim mesmo que você é produto do pecado. E muito da cura de todas essas doenças, as relacionais, as espirituais, essas doenças conosco mesmo, essa falta de equilíbrio em nosso próprio coração. E por isso a gente bate na porta dos psicólogos para tentarmos entender isso, dos analistas, muitos que procuram os psicanalistas para serem analisados e tentarem perceber o que aconteceu com eles ao longo da vida. É a tentativa de resolver esses dramas sem considerar a sua causa fundamental, que é o pecado. O fato é que o ser humano, quando ele é interpretado à luz das Escrituras, ele é visto como sendo uma trindade: alma, espírito e corpo. Ele é um ser físico, emocional e espiritual. E o pecado trouxe uma ruptura nessa trindade. É por isso que o mundo tem milhões de religiões. É por isso que há milhões de falsos deuses. É por isso que existem milhões de portas e alternativas onde você possa bater, evitando todo tipo de relacionamento que a Bíblia Sagrada nos orienta a ter com o Pai, com o Criador de todas as coisas. Aí não, nós não queremos isso. E aí o homem acaba como? Sacrificando animais nas encruzilhadas. Ele acaba abraçando, meus queridos irmãos, uma série de posturas antibíblicas, batendo na porta de diversas entidades. Maria é uma delas. Há tantas variações de Maria. Uma Maria para cada tipo de povo, para cada tipo de cultura. Há tantas variações dentro do universo paralelo ao cristianismo, tantos falsos deuses representados em tantas imagens. Há tantas doenças emocionais, eu não saberia enumerá-las, milhares e milhares e milhares. Eu já parei para conversar com alguns psicólogos acerca dessas doenças emocionais, acerca desses hábitos criados, dessas variações mentais escravas que nos tornam escravos do pecado. E a gente não consegue entender como é que o ser humano foi tão bagunçado com o pecado. E é por isso que eu creio que Jesus continua a curar. Por quê? Porque Ele continua a curar as doenças espirituais. Eu era, e você também, talvez um dia também tivesse sido um adorador de falsos deuses. Se você um dia andou pelo catolicismo romano com a sua miríade de alternativas de personagens da vida espiritual, tantos santos, tantas santas, tanta devoção a tantos nomes, menos ao nome de Jesus Cristo, o único nome que merece louvor e adoração e reverência. Mas isso foi fruto do quê? Por que você era doente espiritualmente e eu também fui curado? Por causa do pecado. O pecado bagunçou, rompeu com a nossa relação com Deus. Por que você, por vezes, é cheio de mania, umas manias esquisitas, mas um temperamento estranho, avesso a tudo que é da palavra de Deus, avesso aos outros? Eu às vezes observo o comportamento de um adolescente, de uma criança que é arredia, que acha que ninguém gosta dele, que ninguém gosta dela, ou coisa parecida, e fico
impressionado com o grau de doença que a gente desenvolve do ponto de vista espiritual e que depois acaba se espraiando também para a vida emocional, os complexos, esses hábitos que a gente vai ouvindo sobre ele, a gente não entende como é que uma moça bonita olha no espelho e se vê feia, e encontra um defeito na orelha, no nariz, no queixo, na bochecha, e aí enche a paciência do pai que quer colocar uma pequena correção de silicone no queixo para se ver mais bonita. Ou por que ela para no espelho e se olha e se vê gorda, quando ela é magrinha? E aí vem os diversos complexos anoréxicos a partir dessa visão errada de si mesma, essa visão que a gente não sabe de onde vem. O que a gente sabe é que existe. As meninas vão lá, vomitam a comida que comem, estão cada vez mais magras, cada vez olhando mais erradamente e obtusamente a vida. O que leva uma pessoa a olhar para o seu gênero biológico e dizer que ele não pertence àquele gênero. Que doença é essa? Que acaba influenciando o legislativo de nações para que se incluam leis, de modo a dar liberdade a crianças definirem a sua sexualidade, a partir do quê? De um olhar doentio. Quem está por trás disso? Pecado. É o pecado. E finalmente, as doenças físicas, que todos nós somos vítimas. Eu sou vítima da diabetes, que já tem diabo no nome. Negócio é tão coisa que tem diabo no nome, não é? Eu sou vítima da diabetes. Quando eu falo em diabetes, eu imagino assim, uma opção de demôniozinhos ali e tal. Mas são instrumentos de morte, são instrumentos pela qual a morte instrumentaliza o seu juízo, o seu julgamento. Então, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus transforma adoradores de falsos deuses em um perfeito adorador. Eu vejo que Jesus cura essas enfermidades da alma, de modo que emocionalmente você passa a ser mais equilibrado a partir da fé em Jesus. E não creria que Ele pode nos curar fisicamente? Seria uma redundância a gente crer que o Jesus que cura o espírito e a alma não pudesse curar o corpo. Ele cura, sim, mas nós chegamos ao fim das Escrituras vendo que muita gente morrerá espiritualmente, eternamente, seguindo para o inferno. O que nos leva a crer que, embora o antídoto contra o pecado, a obra redentora de Jesus Cristo na cruz, não afetará a todos. Esse soro antiofídico, essa cura contra a picada da serpente, contra o veneno da serpente, não será ministrada a todos, e muitos morrerão mortos nas suas condições espirituais falidas. Quando eu vejo pessoas lançando mão do suicídio, não suportando a angústia da sua alma, que não é um negócio que aparece ali e ninguém sabe, não, é objeto de estudos, até mesmo na academia, para tentar entender essa mente.
essa cabeça, a cabeça de um suicida, a cabeça de um assassino em série. O que está ali, pastor? Está ali uma bomba chamada pecado. E se essa bomba não for desarmada, nós seremos vítimas de tudo isso, seremos vítimas de doenças espirituais, nós bateremos em todas as portas religiosas que existem e todas as religiões para nos trazer um pouco de alívio, menos da porta verdadeira e correta, que é Cristo. Nós seremos vítimas dessas doenças emocionais, e precisaremos de todo tipo de medicamento, de fármaco, para tentar encontrar algum equilíbrio na vida. Porque o que está por trás de toda essa desordem, a desordem do espírito, da alma e do corpo, se chama pecado, e só há um remédio para o pecado: Jesus. Talvez isso seja simples demais, pastor. O senhor não acha? Não, não acho. Nós geralmente tendemos a não aceitar as coisas mais simples da vida. Quando o Weber esteve doente, os irmãos que são mais tempo aqui da igreja, ele perdeu 100% da musculatura do quadril, perdeu 60% da musculatura da perna e 40% do movimento dos braços. Ele praticamente, eu não gosto nem de falar nesse assunto, mas ficou muito mal, muito mal. E nós começamos a orar. Havia pessoas orando que eu não conhecia. Uma vez ligou um pastor para minha casa, dizendo: é aí que mora um rapaz chamado Weber, que está numa situação difícil. Falei: é aqui mesmo. Não, é só para dizer para ele e para o senhor é pai dele, sou pai dele, que nossa igreja está orando por ele. Eu não conhecia, eu não sabia quem é que estava orando por ele, mas ele disse que a igreja estava orando pelo meu filho, e aquilo me trouxe um grande consolo. Ele fez uma biópsia muscular, onde o resultado, 15 dias, ou foi 30 dias depois, 21 dias depois, 3 semanas depois, mostrava que haviam fibras necrosadas em regeneração. E eu levei ao Bambambam do Rio de Janeiro, Dr. Marcos Freitas, em Niterói, professor da USP, que só tratava de doenças miopáticas. E ele, quando viu o exame, disse: glória a Deus, pai. Glória a Deus. Eu disse: o que significa esse glória a Deus, doutor? Glória a Deus, eu falo lá na igreja. Eu estou aqui, estou pagando uma consulta cara, não é para ouvir glória a Deus. O que aconteceu com ele? Disse: o corpo dele naturalmente está respondendo a estímulos. O que isso traduz? Isso é o que? Ele está curado? Não, ele está se curando. E o que eu devo fazer, doutor? Meu filho já levou mais de 15 tombos, ele tropeça num grão de areia, ele não consegue levantar o pé, ele é um jovem de 22 anos que não tem domínio sobre o seu andar, sobre o seu caminhar. Eu choro noite e dia, doutor. Minha casa está reunida num culto doméstico diário, orando por ele, e quando eu me levanto, sempre da oração, eu deixo uma poça de lágrimas. Qual é agora o medicamento que ele vai tomar, doutor? Ele disse: não tem remédio. Não tem remédio. Quer dizer, além do Senhor dar glória a Deus, ele não tem nenhum remédio a tomar, doutor.
Não. Agora você tem que aguardar, esperar todo o processo natural que está acontecendo. Aí você paga, naquela altura, R$400 de uma consulta. Bem, R$400 naquela altura, deve ser aqui hoje, sei lá, uns R$1.200, R$1.300. Para ouvir o médico dizer que ele não ia tomar remédio nenhum. E é exatamente isso, as coisas mais simples nós rejeitamos. Mas deixa eu te dizer que o diabo se esconde por trás das complicações, não da simplicidade. Mas existe um caminho simples para se resolver problemas profundamente arraigados em nossa alma e em nosso espírito. Ele se chama Jesus. É Jesus quem está por trás da nossa religação ao verdadeiro Deus. É Jesus que está por trás de toda a harmonia das nossas emoções, sentimentos e conflitos mentais. Nós precisamos entender que o pecado bagunça a nossa cabeça, bagunça o nosso corpo, bagunça o nosso espírito, e a gente precisa se agarrar a Jesus. A ideia que nós encontramos lá no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho de João, é uma proposta da gente estudar os milagres de Jesus para encontrarmos vida eterna. A vida eterna, a salvação plena, a esperança para além dessa vida. O céu é uma realidade. A vida espiritual é uma realidade. Quando João se propõe a fazer a exposição e a narrativa dos sinais que Jesus fez no seu ministério, vamos ver por onde ele começa. Ele começa pela restauração e pela cura dos problemas espirituais. Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 2, João capítulo 2, nós vamos estudar as narrativas e os sinais de Jesus ao longo dos seus 3 anos de ministério, e vamos ver por onde começa essa narrativa de João. Diz que os sinais foram aqui narrados para que nós viéssemos a crer e crendo tivéssemos vida em seu nome. E por onde começam estes sinais? No capítulo 2, versículo 1, é o sinal da transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, mostrando que todo o poder transformador está nas mãos de Jesus. Alô, irmãos, todo o poder transformador está nas mãos de Jesus. Poder de mudar a nossa vida da água para o vinho está nas mãos de Jesus. É Ele que está por trás de todas essas lindas histórias impactantes que são contadas nos mais variados púlpitos das igrejas pelo país. Outro dia eu ouvia um pregador, um pastor dizendo que ele havia sido um traficante e hoje ele era um ganhador de almas. Quem está por trás dessa mudança da água para o vinho? Jesus. E é assim que começam as narrativas dos sinais no Evangelho. Falando, primeiro grande sinal é esse, falando dos impactos transformadores causados pelo Senhor. Isso está em que plano, pastor? No plano da nossa relação com Deus. O pecado não nos deixa perceber que nós adoecemos espiritualmente, que nós perdemos a visão do Deus verdadeiro.
e colocamos o nosso olhar num Deus qualquer, num Deus falso, quando não transformamos as coisas naturais da vida no nosso próprio Deus, adorando ao dinheiro, ao vício, ao pecado, ao sexo, e transformamos tudo isso no Deus merecedor das nossas adorações, do nosso culto. O segundo grande milagre narrado no Evangelho de João, ainda na introdução do livro, é o milagre da purificação do templo. Esse é o segundo grande milagre. Portanto, se você observar, é uma insistente e quase um carregar da tinta constante sobre doenças espirituais. Nós imaginamos que o pecado só veio causar essas bagunças na vida humana, no plano físico, e imaginamos que essas doenças físicas são as que mais nos ameaçam, e nos enganamos com isso, porque são as doenças espirituais que mais nos ameaçam, ameaçando a nossa fé, a construção de uma fé completamente desequilibrada. É isso que nos ameaça tanto. No capítulo 2, versículo 13 ao 25, ele vai falar de um grandioso sinal, para o qual eu quero chamar a sua atenção essa noite. É o sinal da ressurreição. No capítulo 2, versículo 13, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Quer dizer, ele encontrou uma autêntica desordem da casa de oração. O lugar que deveria ser um espaço de consolo, reflexão, oração do povo de Deus, estava totalmente transformado numa casa, onde se buscava o lucro, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas, e também os cambistas assentados. Quer dizer, desordem total. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da sua casa me consumirá. E perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. De qual sinal Jesus mencionou? A ressurreição. A ressurreição, a vitória sobre a morte, o antídoto contra o pecado, contra todas as doenças, não somente contra as doenças físicas, mas especialmente contra as doenças espirituais. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Meu professor de Novo Testamento no seminário, Dr. Stephen Kushner, certa vez ele afirmou numa aula que a mensagem mais desprezada do Novo Testamento é a mensagem da ressurreição, da vitória de Jesus sobre a morte. E eu me lembro do Dr. Kushner dizer naquele dia:
A ressurreição é o maior sinal para a humanidade, é o maior sinal do Novo Testamento, e a mensagem mais desprezada é crendo na ressurreição que nós alcançaremos a ressurreição, a vitória sobre a morte e então, enfim, a vitória sobre todas as doenças. Todas as doenças. Porque se você crer em Jesus, como diz as Escrituras, você ressurgirá como Ele, e terá a vida eterna, e certamente viverá eternamente. É para este sinal que eu quero chamar a vossa atenção essa noite. Geralmente nós olhamos para a ressurreição como a vitória sobre a morte física, mas não. A ressurreição é a vitória sobre todas as rupturas causadas pelo pecado. Você se lembra delas? A ruptura com Deus, a ruptura com o próximo, a ruptura consigo mesmo e a ruptura com a criação. O sinal da ressurreição é um sinal de vitória sobre todas essas rupturas. Seus relacionamentos com o próximo não precisam ser vazados de inimizade, mas nunca se esqueça que o seu próximo também foi afetado pelo pecado. E às vezes é impossível, você tem que deixar partir. E por que tem que deixar partir, pastor? Porque você não sabe como o pecado afetou a vida do seu amigo. Mas mesmo depois da partida, ore por ele, para que Deus restaure essa área de seu coração e de sua vida, que foi tão danificada pelo pecado, tão danificada. Às vezes eu vejo as pessoas envolvidas em sua religiosidade vazia, e olho para aquele quadro, vejo ali as pessoas diante de imagens, diante de santos, diante de narrativas enganosas, como a narrativa espírita daquele homem chamado João de Deus, um curandeiro, afetado pelo pecado em todos os segmentos da sua vida, não somente no sentido da sua religiosidade, quanto no sentido do propósito da sua prática religiosa. Havia pessoas que testemunhavam curas extraordinárias, mas o que acontecia no meio daquele culto espírita, aquele culto a demônios, aquele culto que era dedicado a entidades variadas, é que havia operação de demônios que o escravizavam na prostituição, que o transformou num abusador de mulheres, e essas mulheres vieram a público testemunhar a dor de serem estupradas por um homem da religião. Nós geralmente olhamos para a ressurreição apenas como a vitória sobre as rupturas dos problemas físicos, mas não. Quando você vai analisar aquele homem, aquela mente, aquele coração, você vê um homem desajustado emocionalmente. Você vê um homem desajustado espiritualmente. E por trás desses desajustes está a mesma causa, o pecado. Não são, mais uma vez eu repito, os seus pecados pessoais, mas o pecado. Essa palavra que descreve o desvio da raça humana do seu verdadeiro caminho. E com que nós nos encontramos no desenvolver da vida, nós nos encontramos com desequilíbrios. A igreja está cheia de gente doente na alma. E qual é, pastor, o remédio? O remédio chama-se apenas Jesus. E como é que esse remédio é ministrado? Através da oração e da leitura bíblica.
leitura bíblica, Derek Prince, um ex-soldado do Reino Unido, Cabo Prince, que durante a Segunda Grande Guerra, ele lutou do lado britânico contra forças opressivas na região da Palestina. Ele não era crente, não era um servo de Deus, não invocava Jesus como seu suficiente Salvador. Ele foi ferido de guerra e ficou internado no hospital. E ali, internado no hospital, sem nada a fazer, lhe deram uma Bíblia. E ele começou a ler a Bíblia, e o milagre da transformação da água em vinho começou a operar na vida dele. Ele conheceu o Jesus das bodas de Caná da Galileia, que modifica a vida das pessoas. E ele começou a ter um relacionamento muito pessoal com Jesus. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E ele leu no livro de Daniel que o profeta orava 3 vezes ao dia, e aquilo lhe deu uma ideia de uma posologia, e ele passou a fazer uso das práticas espirituais 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Eu acabei de fazer uma experiência com jovens no nosso retiro, onde eles apenas oraram e leram a Bíblia 3 vezes ao dia, e o testemunho final é que eles desceram transformados. Que milagre é esse? Esse milagre tem nome e sobrenome. Esse milagre se chama o Senhor Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. E o texto diz que se você lesse as narrativas dos sinais feitos por Jesus, que você seria levado a crer. É tão simples, Jesus. É tão fácil, Jesus. Parece o doutor Marcos dizendo para mim que o meu filho não precisava da ajuda de nenhum medicamento. E o que nós fazíamos em casa? Jesus de manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite. Oração pela manhã, oração à tarde, oração à noite. E o que aconteceu, pastor? As fraturas causadas pela ruptura do pecado começaram a se sedimentar em Cristo. A ressurreição é a vitória sobre todas as rupturas. No caminho que João pavimentou, entre os diversos milagres descritos ao longo dos 3 anos de ministério de Jesus, são esses 2. A transformação da água em vinho e o milagre da ressurreição, que são citados no início do Evangelho. Não há sinal mais exuberante do que a vitória sobre a morte e todos os seus processos mortais na ressurreição de Jesus. Eu quero dizer que você, todas as vezes que se sentir triste demais, ao ponto de você suspeitar que está sendo ameaçado por uma depressão emocional, não despreze a simplicidade desse receituário. Tome Jesus. Jesus pela manhã, Jesus à tarde, Jesus à noite. Leia a Bíblia em 3 períodos. Mas pastor, que isso? O senhor está se levantando contra todos os processos
psiquiátricos, psicológicos. Não, eu não estou me levantando contra eles, porque eles nos ajudam a perceber o grau de ruptura que o pecado causou na vida da gente. O mundo está louco. Você nunca abriu o jornal e leu as notícias e pensou: o mundo enlouqueceu, pare o ônibus que eu quero descer. Essa loucura causada pelo pecado humano, pela rebelião contra Deus, essa loucura, nós precisamos ouvir que há um soro contra a mordedura das serpentes e das víboras, de Satanás e seus demônios, e não há sinal mais exuberante do que a vitória que se esconde por trás da ressurreição de Jesus Cristo. Eu creio que Ele subiu à cruz do Calvário, cumpriu a sua obra redentora, ressuscitou ao terceiro dia, e eu creio que por essa porta aberta eu entrarei e encontrarei verdes pastagens em nome de Jesus, e você também pode encontrar essas verdes pastagens, essa grama mais tenra, essa água mais fresca, em Cristo Jesus. É a essa fé que a Bíblia diz que eu acessaria ao ler as narrativas dos sinais de Jesus no Evangelho. O texto seguinte revela que Jesus não confiava em conversões advindas de milagres e sinais, posto que Ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele não se confiava. Há tentativas de endeusá-lo, de engrandecê-lo. Parece que há misturado no coração do homem o engano. O engano. Queridos, crer em Jesus não é simplesmente abraçar uma fé para se ter dinheiro. Crer em Jesus é você abraçar o Senhor da vida e encontrar nele a plenitude da vida. Eu não sei como é que nós nos metemos a criar tantos elementos religiosos que não conseguimos ver isso. Outro importante detalhe que nós encontramos no texto é que os milagres de Jesus visam levar-nos à fé no Filho de Deus e por esta fé alcançar a vida eterna. Mas me parece que a intenção de Deus é que tenhamos atenção nos processos de adoecimento espiritual, os que estão por trás das nossas falências morais. Observe seus filhos. Não acredite que a igreja é a grande esperança para eles. Eles precisam acessar a cruz de Cristo. Eles precisam chegar à fé em Jesus. Eles precisam entender que estão doentes de pecado e que cura para essa doença só em Jesus. Precisam crer nisso. A intenção de Deus é que tenhamos atenção nesses processos de adoecimento. Às vezes a pessoa está na igreja e você vê a pessoa perdendo o ânimo. Que doença é essa? Que doença maligna, absolutamente satânica é essa? A gente não perde ânimo para trabalhar porque a gente depende do dinheiro para ganhar. Grande parte já foi feita pesquisa a esse respeito. Mais de 80% da força de trabalho nacional trabalha em áreas que diz não gostar, mas trabalha. Quem está por trás desse desânimo, essa verdadeira drenagem da energia do crente? O pecado. O pecado.
nos ameaçando, fazendo-nos, de alguma forma, dar ouvidos muito mais aos apelos da carne do que do espírito. O sinal da purificação do templo mostra o divórcio entre adoração e compromisso. Os judeus estavam ali, há centenas de anos ali, cumprindo rituais diários de sacrifício. E nós vemos no texto o perigo que o dinheiro ameaça, tornando-se um ídolo, a quebrarmos e levar-nos a quebrar mandamento, tão simples como não terás outros deuses diante de mim. De uma forma geral, as ameaças que as doenças espirituais podem trazer a um indivíduo, a um casal, a uma família, são imensas. E eu sei, porque nós nos interessamos mais na cura física do que na cura espiritual, porque para cuidar de doentes físicos há hospitais, mas para cuidar de doentes espirituais não existe. A igreja deveria ser o grande lugar de acolhimento dos doentes espirituais e da recondução para Deus e do ensino perfeito das Sagradas Escrituras para levar o homem a adorar ao único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Mas nós vemos quão fácil é desvirtuar o culto verdadeiro quando nós lemos a passagem da purificação do templo. Mas todos os homens se curarão espiritualmente, pastor? Não. Assim como nem todos os doentes físicos são curados, nem todos os doentes emocionais saem da igreja equilibrados nas suas emoções. Por quê, pastor? Porque existem mistérios envolvidos nesses segmentos que nós não dominamos. Observe como é que o livro do Apocalipse termina, e eu termino também o meu sermão nessa noite, nessa passagem. Ele disse: fora ficam os cães. É que no fim, tem gente que não vai se curar das suas doenças. Tem gente que vai morrer doente espiritualmente, tem gente que vai morrer ajoelhado diante de uma imagem, tem gente que vai morrer fazendo sacrifícios de animais, tem gente que vai morrer andando e metido em cultos espíritas, tendo um João de Deus sobre sua cabeça. Mas fora ficam os cães. Fora do quê? Fora do reino de Jesus Cristo, fora do espaço do seu governo eterno. Ficam os cães. Quem são os cães? É aquele animalzinho que você tem em casa, que você dá um osso para ele roer? Não. Os cães são os traidores da aliança. Esses são os cães. Os fariseus chamavam os publicanos de cães. E por quê? Porque o olhar dos fariseus aos publicanos é que os publicanos eram traidores da aliança, servindo de aliado do Império Romano. Esses são os cães. Fora ficarão os feiticeiros. Quem são os feiticeiros? São os adoradores de falsos deuses. Fora ficarão os impuros. Quem são os impuros? A palavra aí é pornos, de onde vem a palavra pornografia, de onde vem a palavra prostituição, que significa vender. Pornos deriva de permeme, que significa vender, e que aqui no texto significa vender o corpo. Pessoa que prostitui seu corpo, que vende o seu corpo à luxúria, são os adoradores do sexo.
Eu ouvi o desabafo daquela atriz Maria Flor essa semana. E ela culpava o presidente da República por não ter carnaval. Eu não vou usar os termos que ela usava, mas ela disse, ela era uma mulher casada, dizia que estava sentindo falta de ir para a rua, tirar a roupa, e experimentar e gozar das sensações, ao ar livre, ao olhar de todos. E eu senti imediatamente a força religiosa de um espírito de prostituição. Quem cura isso? Quem cura uma Maria Madalena? Uma mulher pega em flagrante adultério, em ato de prostituição, vendendo o seu corpo. E a Bíblia diz que dela o Senhor Jesus tirou 7 espíritos malignos. Quem cura as pessoas dessas dependências é Jesus. E essas são dependências tão simples. Tão simples. Uma pessoa que se entrega a uma relação sexual ilícita, adultério, fornicação, vem tudo dessa palavra pornos. E os impuros ficarão de fora. Isso é uma lista de doenças espirituais. O livro do Apocalipse termina a narrativa bíblica dizendo que não poderão entrar no reino de Deus os cães, os que traem a aliança, os que se desanimam, os que trocam a grandeza, a satisfação, os prazeres do mundo vindouro pelas coisas deste mundo, desta vida. Os que não têm ânimo pelas coisas de Deus, não sentem prazer mais no culto, na oração, no louvor, na adoração. São cães. Os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Visitar os sinais no Evangelho de João para resgatar a fé absoluta no Cristo vivo. No Cristo que é resposta para os dramas humanos, o Cristo que é resposta para as doenças físicas, o Cristo que é resposta para esse mundo louco, desajustado, o Cristo que é resposta para as diversas ameaças à saúde física. Essa é a proposta do Evangelho. Que você abrace Jesus, conheça Jesus, persiga Jesus, conheça o poder da ressurreição, entenda a glória e o impacto das suas magníficas transformações. Eu possivelmente esteja a falar a muitos doentes aqui essa noite, pessoas presas a estes pecados, há muitos impuros, há alguns cães traidores, há alguns idólatras, e há muitos mentirosos, porque aquele que ama e pratica a mentira, não entrará no reino dos céus. Para tudo isso, há cura. Para tudo isso, tem cura. E a cura se chama Jesus. A confissão de pecados é um dos maiores e mais eficientes remédios mencionados na Bíblia. A Bíblia chega a dizer: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados das vossas enfermidades.
Nós às vezes pensamos que nossos pecados só devem ser confessados a Deus, porque só importa ser confessado a Deus. Mas às vezes seria bom que nós tivéssemos amigos com tamanha profundidade na relação que nós pudéssemos confessar nossos pecados. Queridos, amados de Jesus, o Senhor Deus nos ama profundamente. E eu gostaria de ter uma palavra com tamanho poder para libertá-lo de seus monstros, de seus medos, de suas neuroses, de seus desequilíbrios, e não somente os seus, mas também os meus. Mas eu consigo enxergar em Jesus esperança, e ver no ato da ressurreição a vitória de Deus sobre todos esses males. Você está aqui hoje pela primeira vez, segunda, terceira, está sofrendo sobre a maldição dessas doenças espirituais. Jesus é a porta. Dirija-se a Jesus. Se você está aqui essa noite e você é vítima da loucura, dessa loucura que se transformou o mundo depois dessa pandemia, todo mundo desajustado, brigando em todo lugar, na rede social, em casa, na igreja, com a família. Eu vi pessoas. Um garçom em São Lourenço disse assim para mim: naquela mesa ali atrás, Senhor, eu vi um casal se separar. Que loucura! Jesus é a resposta para os seus dramas emocionais. Ah, pastor, de vez em quando eu estou metido numa tristeza profunda que eu não quero ver ninguém. Jesus é a resposta. Sua família não é ninguém, seu marido não é ninguém, teus irmãos não é ninguém. Vou confessar um pecado publicamente. Eu também tenho dias que eu não quero ver ninguém. E quando eu descobri, estudando as Escrituras, que todo o processo de morte vem do pecado, eu me levantei e disse: isso é uma tentação, em nome de Jesus, eu não quero isso. Jesus é a resposta para as nossas curas. Quantos de vocês precisam ser curados? Faça um sinal com a sua mão, diz: pastor, eu preciso que Deus me cure. Em alguma dimensão eu preciso que Deus me cure. Corpo, alma, espírito. Eu vou pedir que todos vocês que levantaram as mãos, fiquem de pé comigo. Eu já estou de pé, eu sou um dentre vocês. Feche os seus olhos. Recline a sua cabeça. Procure entender que Jesus Cristo está aqui. A Bíblia diz que onde 2 ou 3 pessoas estão reunidas, Ele está no meio delas. Meu Deus, todos nós, em alguma medida e dimensão, precisamos ser curados. Alguns precisam ser curados de doenças espirituais, e a resposta é Jesus.
outros precisam ser curados de problemas emocionais. Sua vida foi bagunçada pelo pecado e suas emoções encontram desequilibradas. E outros ainda precisam de cura física, como eu, e como muitos que estão aqui precisam ser tocados no corpo. Irmãos que sofrem com doenças de todos os feitios, doenças cardíacas, doenças renais, doenças de toda a ordem. Eu creio que o Senhor é o Jeová Rafá, o Deus que cura, e que o povo da aliança clamava, e Ele respondia. Nós também servimos ao Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, e do fundo do coração nós oramos por sua intervenção em nossas vidas. Os que ainda não foram salvos aqui, ó Deus, e dizem: eu sou um doente espiritual, eu sofro de uma doença causada pelo pecado, um desajuste. Meu Deus, salva esta alma. Meu Deus, reconstrói essa vida. Meu Deus, afeta esses corações em nome de Jesus. Põe ordem no nosso mundo interior, Senhor. Vivemos um tempo doentio. Problemas nascem do nada. São dias desafiantes para quem te serve. Ó Deus, guarda-nos dos problemas que afetam a nossa alma, experiências difíceis, experiências dolorosas, relacionamentos quebrados, inimizade no lugar de amizade e amor. Ó Deus, em nome de Jesus, cura-nos disso, cura-nos completamente. Cura-nos, ó Deus, de neuroses. Cura-nos, ó Deus, de emoções desajustadas, de descontrole emocional. Cura-nos. Visita-nos com paz no coração, meu Deus e Pai. Nossa oração nesta noite é para que haja um milagre, de modo que a paz venha reinar no lugar da guerra. Cura-nos, ó Deus, das nossas enfermidades físicas. Que haja cura essa noite sobre todos estes teus filhos que estão de pé e que estão crendo que a cura na simplicidade da fé em Cristo Jesus, aquele que venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e todos os seus processos ameaçadores. Dá-nos graça de perceber a glória do único Deus para adorá-lo. Dá-nos graça para não sermos contados entre os cães, os que traem a aliança da fé. Dá-nos graças, ó Deus, para que o nosso coração firmado na verdade viva, ó Deus, integralmente e em completa justiça diante dos seus olhos. Senhor, em nome de Jesus oramos e abençoamos esse povo querido e amado, com o qual alimentamos com sua santa e gloriosa palavra, finalizando e dizendo que toda glória, toda honra e todo louvor é para o teu nome. Agora, Senhor, leva-nos em paz, ajuda-nos a voltar por caminhos pacíficos para nossa casa, e abençoa a nossa vida e a nossa fé, em nome de Jesus.
Amém. Um beijo no seu coração. Vai na paz de Jesus. Paz de Cristo seja com você.